Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao Quality Cast. Você que não tem o prazer de me seguir, pois é, agora terá Marcelo Kim _. E o mais importante, se nossos convidados não vão dizer uma palavra, que você então se inscreva no canal, que você compartilhe, passe lá para o teu amigo lojista, para o teu colega médico, enfim, passe para todo mundo. Esse aqui é um programa especial, né? O Quality Cast, então, fez uma collab lá com a Naturaltech para que a gente possa levar para vocês o máximo possível de informação, tudo que vai acontecer nesse grande evento, o maior evento da América Latina, capitaneado também pela Brasnutri, associação aqui do nosso segmento. Vocês vão entender tudo aqui. Eu estou aqui com o Alberto Moreto e a Aline da Brasnutri. Nós vamos falar bastante do nosso segmento. Eu acho que nunca nós tivemos um momento tão adequado, né, para falar do nosso segmento. Afinal de contas, quem coordena tudo isso? Como nós estávamos no passado? Os produtos são seguros? E o boato lá que eu escutei na televisão, tudo isso a gente vai discutir agora. Senhores, boa tarde. Alberto, boa tarde. Aline, novamente, da casa. Vamos falar tudo aqui. Boa tarde. E obrigado por aceitar o convite, né? Alberto sempre corrido, né? Na sua correria, Brasília, São Paulo, Matão. Obrigadão. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Vamos falar, Aline? Vamos, muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui nesse reinado aí da Quality Nutrition. Na verdade, a Aline não sai daqui, né? Ela faz evento um dia sim, um dia não. O Alberto agora está com uma vez por mês, né? O Tito aqui vindo aqui nos prestigiar e levar a informação. Que eu falo sempre isso, né? Em relação à informação do nosso segmento, eu costumo dizer o seguinte, e falo sempre, o nosso ramo não é um ramo muito antigo, né? É um ramo de 50 anos, 45 anos, né? Então a gente é um bebê ainda, né? Apesar de a gente ter feito muita coisa, né? Mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? Tanto na parte de produtos, regulatório, então tem muita coisa acontecendo. E a partir disso eu queria jogar a seguinte questão aqui. Quando a gente pensa na saúde das pessoas, né? Agora preocupado então com a saúde das pessoas, qual era o entendimento dos produtos lá desde a macrobiótica da década de 80, que eu venho de lá, nesse entendimento, essa preocupação com os produtos? Primeiro que os produtos quase não existiam, né? Era uma indústria aqui, outra ali, alguns importados, levedo de cerveja, germe de trigo, né? Aveia, alguns farináceos, secos e molhados, vamos chamar assim. E os produtos acabados e os importados eram muito poucos, né? Qual o entendimento da saúde e dos produtos da indústria brasileira de 20 anos atrás? Que linha do tempo você mostra para a gente? Como é que a gente está hoje? Bom, do ponto de vista de produto, mudou bastante, com Muitíssimo. certeza. Realmente, acho que a oferta que a gente tem hoje é algo nunca visto. Se eu fosse traçar uma linha do tempo, eu acredito que a indústria de ingrediente teve um papel fundamental aí no desenvolvimento, principalmente dos novos insumos, que realmente maior parte dos aminoácidos não estavam disponíveis para as indústrias lá atrás. Nós tínhamos também uma questão regulatória que impedia também que esses produtos chegassem para o consumidor na forma de suplemento, né? Muitos deles eram tratados como medicamentos. Então, obviamente, a indústria farmacêutica ela não tinha muito interesse em vender aminoácidos, porque, de fato, não é o que é o know-how dela fazer, né? Então, acabava que esse produto não chegava para o consumidor porque não tinha interesse econômico em cima dele. Verdade. Né? Então, não tinha essa disponibilidade. Obviamente, também não tinha tanto estudo científico quanto tem hoje. Também teve um movimento importante da ciência do esporte em relação a mostrar evidências. Deu o exemplo dos aminoácidos, né, de vários aminoácidos. A gente teve um papel fundamental, aí, principalmente a indústria nacional, de quebrar os tabus aqui no Brasil. Eu lembro quando eu comecei a empresa 20 anos atrás, em 2006, eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia, né? Olha, só um minutinho, isso que o Tito está falando é providencial. Pessoal, a agência da reguladora, a Anvisa, ela foi criada em janeiro de 99, né? Então, a gente já tem esse marco. A gente está falando aqui de 20 anos atrás, né? Só para vocês se orientarem onde nós estávamos e para onde nós estamos indo, né? Mas conta aí, 20 anos... Em 99 se cria a Anvisa,
e sem uma regulamentação para suplemento, né? Então, quando a gente fazia suplemento em 2006, por exemplo, quando eu comecei a empresa, eram categorias espalhadas de suplemento. Então, era suplemento de proteína para atletas. Sim. Então, tinha inclusive a indicação para atletas. Né? É obrigatório no painel frontal. Era obrigatório, era o nome da categoria. Sim. E aí você tinha suplemento de cafeína para atletas também. E você não podia colocar cafeína com whey, porque uma coisa associação. não era permitido, né? Os PECs, inclusive, eles vieram como uma estratégia também de você fazer associação sem associar. Que aí você coloca cada um em uma cápsula e põe lá para a pessoa tomar de uma vez, né? Então lógico, a indústria sempre usa a criatividade para conseguir disponibilizar produto para o consumidor. Mas a gente tinha uma enorme dificuldade em lançar produtos. Aí tinha a obrigatoriedade de registro naquela época. Sim. Então, para alguns produtos, né, por exemplo, a proteína, o whey, precisava de registro. Não era um registro tão complexo quanto por exemplo, da indústria farmacêutica, mas você só deixava o produto disponível para o consumidor depois de 2, 3 anos de análise pela Anvisa. Demorava, eu lembro que demorava. Demorava muito. Demorava. E quando você lançava, já ninguém queria mais. Exato, já tinha passado... A inovação já tinha ido embora, né? Tinha ido embora. Perdeu o time. Exato. Aí eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi em 2009 que cai a obrigatoriedade de registro. Aumenta bastante a disponibilidade de suplemento para o consumidor, mas ainda com essa bagunça regulatória muito grande, né? A gente tinha um sistema regulatório muito arcaico no Brasil. Essa é a verdade. E aí, enfim, com muita dificuldade de lançar produto por conta disso. Isso foi se resolver só em 2018, onde a gente teve um marco regulatório. Na EDC, né? Exato. Eu tive o prazer de estar lá em Brasília discutindo, ali nas audiências feitas lá na Anvisa. Foram discussões muito boas, assim. Acho que a Anvisa fez um trabalho fantástico ali na RDC 2018. Eu digo que o que foi feito, esse marco regulatório em 2018 no Brasil, é a regulamentação de suplemento que eu conheço mais moderna do mundo. Tá? Não conheço todas. Colocar essa pedra fundamental muito bem colocada no seu olhar, né? Exato. Tá bom, em 18, né? Só para Em galera. 2018, Tá, exatamente. E ali... Essa é a 243? Não? Exato. É a 243. Tá. É a 243, né? 843. Eu não sei porque eu estou com 243. Não é 243. Não. Não, a gente está confundindo, que a 843 é da estabilidade. A 843 ela é de 24. 24. Isso, a de 2018 é a IN 28, IN é 28 de 2018, RDC... depois a gente... DHA para o Tito. Cognição mental. Tem que aumentar o DHA. Deixa eu checar aqui, peraí. Números... Não, aqui eu estou com isso na cabeça. Talvez nem seja esse aí, né? Só para... Mas é interessante porque que o Tito foi agora. falando na linha do tempo, né? Na linha do tempo, eu fui vendo todo o meu histórico de nutricionista, porque eu me formei em 98, antes da Anvisa, inclusive, né, de aparecer. É a 243. 243. Isso. Então não estou tão ruim. 243. Foi fazendo esse histórico todo, né? Trabalhei com suplemento na época ainda de registro, depois não. Então, assim, sou da época de consumir levedura de cerveja, onde a palatabilidade era terrível. Então, assim, eu vejo o quanto esse mercado evoluiu, né? O que eu falo, é um mercado, né, jovem, mas assim, Sim, muito dinâmico. Muito intenso. Nós aqui somos da época que nós tomávamos uma proteína sabor rejunte. Então, isso é lá no tempo medieval. E eu falei hoje, inclusive, numa palestra, que o Brasil não perde para nenhum país. Hoje nós temos os melhores produtos do Brasil. E você que não conhece deve estar pensando, mas o americano... Senhores, tem produtos americanos que são terrivelmente péssimos, tanto no controle sanitário e um monte de outras coisas que não vem ao caso. Vamos falar do Brasil. Então, o Brasil tem produtos excelentes. A nossa indústria é fortíssima, né? Muito. Fortíssima. Nessa linha do tempo... Agora eu vou falar, eu aqui enquanto varejista, barriga no balcão. Eu também venho dessa época aqui, vendendo os produtos e trabalhando na área, né? Eu percebo, claro, um consumidor muito mais bem informado, cada vez mais. Eu acho que falta ainda informação e cultura no Brasil, mas cada vez mais o consumidor é informado. Vocês acham
é que hoje o consumidor que compra aí nos múltiplos canais, né, que hoje nós temos vários canais, ele está satisfeito com essa parte de informação? Falta mais clareza para o consumidor na hora que ele lê rótulo? Ou você acha que isso é um caminho, cada vez mais as coisas vão se aprimorando? O consumidor está satisfeito? Ele está confuso com tanta informação? Eu diria até desinformação. Como é que está essa parte cultural de nós, varejistas, de vocês da indústria? Pode falar um pouquinho dos profissionais da área de saúde? Falta essa informação? É uma situação que a gente precisa estar sempre informando para que o consumidor não tenha esse desserviço de consumir o mesmo produto, levar 3, 4 produtos da mesma categoria para casa, enfim. Como é que você pensa? Como é que vocês pensam nisso? Bom, eu vejo que sim, a indústria tem um papel Tem, fundamental, né, nessa parte de educação. Isso sempre foi um direcionamento interno dentro da nossa companhia, né, falando agora como indústria. Sempre foi esse direcionamento, é importante porque suplemento não é tão fácil de vender. Não é como um alimento, onde não precisa de explicação nenhuma, ele é autoexplicativo, né? Então você vai comprar um pão, é um pão, você não precisa verdade. de explicação. É verdade. Medicamento também não precisa de explicação, por quê? O médico te dá o protocolo. Ele sabe, ele passa para você, você vai lá, pega e toma, né? Ou se você não passou por um médico, tem aqueles produtos que são direto na gôndola, você pergunta para o farmacêutico ali responsável, né? E ele te orienta. Esses são os OTCs, né? Os OTCs, exatamente. O suplemento, ele pode vir através da prescrição. A gente sabe que não é a maioria das vendas, né? Mas e ele é um produto que precisa de explicação para vender, né? Você, principalmente, como vem estudos saindo a todo momento, com novos achados, né? A gente vê a quantidade de estudo que a creatina teve nos últimos 4 anos. É um absurdo. Creatina, pessoal, tem quase 70 mil trabalhos publicados no PubMed sobre creatina. Mal de Alzheimer, fibromialgia, demência, fertilidade. Eu ficaria horas aqui falando, é absurdo. HM-beta, cafeína, enfim, outros, né? Ômega. Ômega, muitíssimo. Poxa, então, e assim, se a indústria, e aí o lojista eu acho que também... tem papel. Esse tem um papel importante, né? A indústria suportando também o conhecimento do lojista, eu acho que é fundamental para o consumidor estar mais consciente do que ele está indo buscar ali na gôndola da loja. Isso é muito importante. É um consumo consciente, né? Graças a Deus que chegou nesse ponto. Você pensa assim, Aline, também? Sim, e eu acho que até para poder fazer a dificuldade do suplemento, das pessoas entenderem o que é o suplemento, sem muitas vezes, né, ter a prescrição, aí se usou muito rótulo, né? Foi a grande, como, né, na época, nesse olhar de marketing, nutricionista de marketing, você fala, poxa, como que eu vou falar do meu produto? Se não é um medicamento, se não tem a prescrição muitas vezes, se não é um alimento, que ninguém quer saber os ingredientes do pão, né? Citando o exemplo que que o Alberto falou, ninguém vai querer saber os ingredientes, mas e o suplemento? Então, a indústria acabou vendo como uma possibilidade o rótulo. Só que aí, eu falo, o brasileiro é muito criativo para coisas boas e ruins. E aí, onde entrou, né, na Anvisa, muitas vezes vendo, poxa, isso até aí não dá, né? Porque não necessariamente, né, o que é o suplemento alimentar? Ele complementa, ele não trata doença, ele é para pessoas saudáveis. Não vamos fazer alegação no rótulo e assim. Tem as normas, claro, tem que respeitar. Exatamente, mas eu acho que o intuito da indústria foi educar, dizer, olha, para que serve, porque nem todo mundo... Eu sou uma nutricionista formada há muito tempo atrás, e numa época em que eram poucos que visitavam, que consultavam o nutricionista. Isso aconteceu depois de 2012, 13, 14, que teve um boom. E hoje cada um fala, meu nutricionista. Mas não é algo comum, é algo que vem de agora. É recente. E como que, né, o suplemento chegava na casa do consumidor? Muitas vezes não chegava, era só mesmo o atleta que conhecia, que ia atrás, que pesquisava um pouco mais. E hoje a gente vê um outro momento, né, na suplementação. Não, outro mesmo. É isso que eu queria entrar com vocês. Nós teremos agora nos próximos dias a Naturaltech, a maior feira da América Latina, quase com 1.000 expositores, muitos lançamentos, muitos painéis, muitos prêmios. Nossa, a Naturaltech realmente é uma cidade, né, que é montada ali em 4 dias e
toda a indústria, consumidor final, profissionais da educação física. Novamente eu falo para vocês, pessoal, ali nós vamos ter o consumidor final, nós vamos ter o lojista, nós vamos ter médicos, nutris, todo mundo passando na Naturaltech. Então a responsabilidade da indústria, de todos nós que vamos trabalhar lá, é bastante grande. É essa pasta que eu quero entrar com os dois agora, em relação a tudo que a gente vê, esse desserviço, né, que a gente vê nas mídias sociais. Por exemplo, para as mães que estão agora assistindo este programa, devem falar, eu vou assistir porque agora eu vou colocar meu filho nos trilhos. Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente está aqui também falando sobre a Brasnutri. Eu vou deixar a Aline explicar, afinal de contas, o que é a Brasnutri, para que ela serve, qual é a função, qual é o propósito, qual é a missão da Brasnutri. Eu estou diante do Tito aqui, o maior grupo de indústria da suplementação aqui da América Latina. A responsabilidade dele é imensa também quando ele cria na bancada um produto novo, quando ele manda confeccionar um rótulo, quando ele vai fazer a curadoria de ingredientes, enfim. São muitas famílias brasileiras, até fora do país, recebendo esses produtos, né? Por favor, me deem uma noção da função da Brasnutri. Para que ela foi criada, que falta ela estava fazendo e qual é a missão da Brasnutri hoje. E essa fala, eu acho que se dirige a toda a indústria brasileira, todos os meus colegas lojistas e para todos os profissionais da área da saúde. Algumas pessoas me perguntam, né, parentes, clientes, Kim, como é que está essa história de falsificação? Como é que eu posso achar um produto fiável? Como é que essas perguntas todas que a gente acaba fazendo numa mesa de restaurante. Brasnutri. Pode ir. Boa, Kim. Obrigada pela oportunidade de poder falar da Associação Brasileira de Suplementos Alimentares. Então, a Brasnutri é a voz desse setor, do setor de suplementos alimentares para pessoas saudáveis, onde a gente fala aí que basicamente é o grande mercado de whey, creatina, barra de proteína. E a Brasnutri, ela tem mais de 60 marcas associadas. As principais empresas do mercado, sejam os maiores, os líderes em cada um dos segmentos. Vocês provavelmente detêm mais da metade, já caminhando quase para a totalidade. Tá? Então, e hoje o que a gente faz sempre um convite, né, para qualquer empresa, qualquer indústria de suplemento que queira criar e proteger o futuro desse setor, está completamente bem-vinda, porque é isso que a gente quer, ter a união. E você sabe, né, você está nesse mercado há muito tempo, e eu não consigo deixar de falar do momento do mercado entre os associados, entre empresas que são concorrentes lá fora, mas hoje extremamente unidas para um bem maior, que é a regulamentação desse mercado. Então, assim, é a união das empresas para pavimentar essa estrada, porque é nova, né? Como o tema desse podcast. Verdade. Não é medicamento, mas também não é um alimento. O suplemento alimentar está nesse meio do caminho, onde a gente está aqui construindo esse caminho, construindo esse futuro, né? E por isso que a missão, ela fala do futuro, porque o presente a gente já está, só que a gente está trabalhando o presente, mas já pensando no como proteger esse mercado, como proteger os consumidores, como proteger o setor como um todo. Eu acho que a sua fala foi muito boa. Pessoal, no passado, a união, só para vocês entenderem, a união da indústria de suplementos era impossível, assim, inviável, né? E a gente não precisa acreditar no que a Aline está falando, porque as reuniões, muitas delas são feitas aqui nesta casa, então eu vejo, então estou presente em muitas, então é bem verdade, é tão legal quando a gente vê grandes nomes aqui dentro, né, falando sobre, lutando, trazendo palestrantes, aprimorando, indo à frente para poder ser contundente, né, porque o que nós estamos comendo hoje, nós plantamos ontem. E o que nós vamos plantar hoje é o nosso pão de amanhã. Então, essa situação de estar à frente, né, que nem o Tito está sempre em Brasília, etc. e tal. Aliás, para vocês saberem, os dois são chatos pra cacete, por isso que eles estão indo bem, cada um puxando na sua área, né, técnica, eles estão sempre em cima, são dois aficionados pelo segmento. Mas, assim, é um prazer ver isso. E outra coisa, o meu amigo lojista, que sempre me liga, a gente está sempre conversando, a boa fluidez da indústria em relação a isso cascateia sistematicamente para nós. Então, não adianta, eu falo sempre isso.
todo mundo em prol. Não é só a indústria, não é só a gente esperar que as coisas aconteçam, esperar que o Estado faça, esperar que o município e a União. Não é assim. Nós estamos no mesmo barco. Então, fico feliz com a Brasnutri. Mas há quem diga o seguinte, antes de passar a palavra para o Tito. A indústria está te assistindo. Aí você está comunicando que quase 70% do mercado está dentro da Brasnutri para ter informação, para nortear tudo isso. Tá bom, entendi. Mas esse futuro associado deve estar pensando, mas o que eu vou ter com isso? Provavelmente informação, que é o mais caro hoje, certo? Eu digo mais. Mais? Informação tem, mas a gente tem... Hoje, o meu grande papel como diretora executiva da Brasnutri é ser o elo entre as pontas. Então, a ponta ali, o associado, com os nossos sócios colaboradores, que você sabe muito bem, Quality Nutrition acaba sendo o nosso sócio colaborador também. E aí faz um link com a fala do Tito lá atrás, onde a indústria, né, de suplementos, os fornecedores, eles ajudaram a sedimentar, né, a construir esse mercado, essa união. Então, hoje, o que a gente faz? E aqui, inclusive, nesse belíssimo espaço que você tem, a gente faz negócios. A gente traz o associado com os fornecedores, que são sócios colaboradores, para gerar negócios, porque é isso que a gente quer, que todo mundo ganhe, que o mercado cresça, que a educação seja passada para toda a cadeia. Então, a gente traz aqui, muitas vezes, a inovação com o fornecedor, a gente faz... E é muito bonito. Foi legal, o Innovation, né, que nós tivemos aqui, tudo capitaneado pela Aline. O Café da Manhã com CEOs, então, onde teve troca entre os associados, porque verdade. tem terceirizadores com a indústria. Então, mesmo uma Suplay acaba terceirizando alguns produtos, certo? Como todos os outros. Então, acaba gerando informação e negócio entre associados com sócios colaboradores. Fora as palestras que vocês colocam aqui, IA e tudo capitaneando em volta disso, né? Porque é sistêmico, não? E é isso. E acho que o objetivo final é a gente ter um crescimento do mercado com segurança, com inovação, com tecnologia e com a informação, e que isso chegue de alguma forma. Aí falta esse braço, mas a gente quer construir cada vez mais, que é isso chegar no consumidor, essa segurança do suplemento alimentar. Então, essa é a grande voz da associação, que é falar do mercado de suplemento alimentar com todas as questões, né? E encarar com tranquilidade, resolvendo ponto a ponto. Exatamente. Agora, vamos saber o que será que o Tito toma para ser tão calmo. Será que é teanina? Será que é GABA? Não sabemos. Por quê? Como é que você tem essa paciência, né? Porque isso é uma qualidade, né? De toda essa parte técnica. Você tem a indústria para tocar, você tem todos os afazeres, você tem Brasília. Como é que está sendo para você tudo isso em relação à Brasnutri? Esse ano que é um ano bem atípico, né? Nós temos Copa do Mundo, reforma tributária, nós temos muitos feriados, nós temos um monte de coisa, né? É um calendário mais estrangulado, nós temos algumas metas, né? Até queria que vocês falassem. Nós temos um prazo aí dado para a Anvisa para que a indústria possa, então, ficar regular. Já foi prorrogado esse prazo para setembro, que nós estamos nos aproximando. Então, aproveito e pergunto da Brasnutri e que fotografia você tira em relação... Como você acha, né? Vocês acham que nosso segmento deve terminar o ano e o que seu canhão de luz ilumina para 2027? Espera aí, pode ir. É dura essa, hein? Não foi fácil essa. Fazer previsão no Brasil claro é complexo. Ainda mais variáveis. neste ano. Né? Um ano eleitoral sempre tem uma complexidade a mais. Mas assim, acho que voltando um pouco, acho que você falou da questão dessa regulamentação que está aí para acontecer agora em setembro. Além disso, nós tivemos 4 ainda consultas públicas, né, que estão aí, algumas já acabaram agora, semana passada, que ficou aberta aí pela Anvisa, então também que modifica o setor, tá? Essas consultas públicas, a Anvisa ela mostra um documento onde é uma intenção de regulamentação e ela abre para o mercado opinar sobre aquele documento, né? Aí a gente, como Brasnutri, a gente se manifesta, pega a opinião dos nossos associados, a gente cria um documento que é a base
do que a Brasnutri vai defender, né? Do que a Brasnutri acredita, e a gente então submete esse documento para a Anvisa e depois tem as discussões da Anvisa com o setor sobre isso. Então, se eu puder até complementar um ponto em relação à fala da Aline, da importância da Brasnutri, se você como indústria está aqui com a gente dentro da Brasnutri, você tem a oportunidade de se manifestar também como associação nessas mudanças tão relevantes que acontecem para o mercado, né? Para a indústria principalmente. Ficar a par dessas discussões é muito importante. Ficar falando com um amigo ao telefone ou numa feira não adianta. Não adianta. Você passa a ter voz. Exatamente. Através da Brasnutri, pode ser? Pode Isso aí. ser, com certeza. E essa mudança que vai acontecer agora em setembro, que é então a gente há um ano atrás a gente começou a trabalhar nessa parte da RDC que estava entrando em vigor, e fazendo um trabalho ali com os associados, levantando algumas informações de mercado, a gente percebeu que a maioria do mercado não iria conseguir, aí eu estou falando das indústrias, né, não iria conseguir atender as exigências que estavam ali dentro daquela RDC que tinha sido colocada em 24. Né? Então, mostraram por bem que seria inviável. Exatamente. Tinha uma questão de investimentos por parte da Sim. indústria, tinha os fornecedores que não estavam... Não teriam capacidade dessa demanda tão exponencial. Exatamente. E nós fizemos da mesma forma, né? Ouvimos os associados. De novo, cada essa um história. levantou a mão, sim, né? Dizendo, olha, aqui não dá. E aí cada uma empresa, né, com as suas dores, a gente consolidou. compilou isso. Que essas dores são as mesmas, normalmente, ou 80% são iguais. Exatamente. E a gente levou isso para a Anvisa de uma forma muito pautada, mostrando ali para ela que não iria ter prazo suficiente para atender aquelas exigências. E ela, por bem, entendeu que realmente fazia sentido e que, então, ia conceder mais um ano para essas adequações, né? Hoje o cenário, eu acho que ele é bem diferente, pelo menos o que a gente pega dos nossos associados é que todo mundo está bem mais confortável neste momento. Vocês trabalharam muito bem, foi muito contundente e trabalharam muito bem. Exato. E eu acredito que o consumidor que no final vai ganhar com tudo isso. Isso é verdade. Porque os estudos de estabilidade, que são sempre... né, a indústria sempre se preocupou com a estabilidade do produto, mas agora... todo mundo teve que investigar a fundo os seus produtos. E aí algumas boas notícias vieram, outras más notícias também vieram. Faz parte, né, Tito, do Exato. processo, né? Mas o que é mais importante? Entregar o produto que realmente funciona e que está estável ao consumidor. É isso que é o final da história. É verdade. Né? Esse é o propósito. É a verdade, é a realidade, é o que acontece. É a transparência. É a transparência. E confiança, né? Exatamente. Pessoal, todo mundo que eu encontro, né, das grandes empresas, acho que eu já falei isso aqui para vocês, quando eu encontro as pessoas em congresso, Kim, entrou um executivo novo na companhia e a nossa ordem lá é que assista o QualityCast para que então esse executivo se norteie, entenda do mercado, o que está acontecendo, uma marca nova, isso, aquilo, médico, nutri, tendências, lipedema, enfim, tudo que a gente traz aqui. Então a gente é conhecido por essa credibilidade da informação. Claro que os dois não esperam por algumas perguntas que eu farei aqui, mas eu tenho que fazê-las para que você aí do outro lado entenda que eles estão aqui para prestar essa satisfação para a sociedade, né? E eu pergunto uma coisa que sempre me pergunto. Afinal de contas, existe então a Brasnutri, que ela está bastante musculosa com quase a totalidade das indústrias que nós temos no país. Mas existem outras associações. Alguns amigos, até Luiz, falam, Kim, mas eu não estou entendendo. Todo mundo sabe da credibilidade da Brasnutri, não tem dúvida. Mas existem ecos no mercado. O que a gente poderia falar dessas associações que caminham em paralelo? Elas são fiáveis? Não são fiáveis? Surgiram numa época, então... e perderam o propósito ao longo do caminho, daquele propósito inicial, o que a gente pode falar para o consumidor e para o meu amigo fornecedor? O que a gente poderia falar? Eu prefiro direcionar esta pergunta para a minha amiga Aline, com a sua permissão. Todo prazer. Olha, Kim, eu não posso falar das associações do trabalho que é feito, eu posso falar de Brasnutri.
Então, assim, a Brasnutri, ela tem 4 comitês. Um comitê de marketing e comunicação, um comitê comercial, um comitê técnico, onde o próprio Opa, Tito sabemos aqui que esse é chato, das- esse departamento lá, porta preta. Um comitê de monitoramento de qualidade. Fora o braço de Brasnutri, fora aquilo que eu estava falando de sócio colaborador, associado, negócio. Então, assim, a gente tem uma atividade muito ampla para realmente atender o associado da melhor forma. Então, o que a gente faz, né, na questão do comitê comercial, é um comitê que cuida para que todo mundo cresça de uma forma bastante... que a concorrência seja leal. Então, a gente traz, né, a gente convida os associados a participarem e aí a gente traz algumas opções nesse sentido. Mas, por exemplo, o comitê de monitoramento de qualidade, nós avaliamos tantos Me dá um os exemplo, produtos. boa você ter falado nisso. Me dá um exemplo, então, o que é o comitê de qualidade, já que se trata, então, da Brasnutri. Então, que nem o Tito estava explicando, o que a gente quer para o consumidor final é exatamente isso. Agora, dentro da Brasnutri, nesse caso, vamos lá. Então, o monitoramento de qualidade, né, a gente avalia, a gente compra os produtos... No mercado, no lotes mercado, diferentes por aí. Por aí. Tá certo. A indústria não Através, sabe qual inclusive, que de é o uma produto. consultoria terceira, né? Exatamente. Não é a Brasnutri que compra. A gente sim. contrata um terceiro que não Me tem... traga esses produtos de lotes diferentes para cá. Essa consultoria compra e ela também já envia para análise. Exatamente. Não Então, passa a gente por nós. só acompanha. A gente só tem o resultado. Né? Exatamente. E isso, inclusive, a gente está fazendo agora de whey creatina dos associados. Então, a gente vê se tem alguma questão, algum erro de rótulo, a gente comunica o associado, a gente comunica a empresa e aguarda, né, para que seja feito o ajuste. Né? Muitas vezes é alguma questão de entendimento e é discutido. A gente dá a oportunidade do contraditório também, né? Claro, Obviamente. Claro, então, me parece bastante justo. Exatamente. Por exemplo, se é no caso de um laudo laboratorial, ele pode pedir uma reanálise, né? Às vezes a gente sabe que laudos às vezes vêm com algumas variações, que é normal da metodologia. Então ele pode pedir uma reanálise, a gente faz a reanálise. No caso de teores, né? Se é no caso de rotulagem, a gente faz a notificação também. Às vezes, como a Aline falou, pode ser uma diferença de entendimento. Olha, eu entendo que isso aqui é um claim e eu entendo que isso aqui não é um claim. Então aí fica numa discussão. O importante, tentando acompanhar vocês, é que os filtros da Brasnutri filtrem. Né? Ele filtrou. E aí depois se discute, ok e tal, né? Então, mas ele está filtrando. A função dele de filtrar, né? Modo de dizer aqui, está filtrando. Exatamente. E o importante disso é que quem paga também essa análise é a própria indústria, não é a Brasnutri. Então, pessoal, olha aí. também é um ponto importante. Então, a indústria já sabe que ela vai ter esse custo, ela tem acesso às análises, obviamente, e esse custo é dela, tanto do produto comprado com essa consultoria, quanto da análise. Então, se a gente for pensar, a Brasnutri, ela incentiva que todos os associados performem cada vez melhor. Exatamente. É isso. Né? Se a régua da Sabe? Anvisa é alta, é grande, como eles falam, é isso que a gente quer, o mercado quer isso. E os associados também. E aí tem um outro, dentro do Comitê de Monitoramento de Qualidade, a gente também avalia o mercado. Então, nós temos uma equipe que está analisando produtos, né, tanto em ponto de venda online quanto em ponto de venda físico. E às vezes a gente vê... Está com termômetro no mercado, né? Exatamente. E às vezes a gente vê algumas coisas muito bizarras. Sim. E algumas não precisa nem de análise. Outras a gente manda analisar também via, né, um laboratório terceiro. E aí quando vem a análise, se realmente comprova algo que não está correto, qual que é o trabalho da Brasnutri? É notificar essa empresa e dizer, olha, me parece que tem um problema aqui. E a gente dá esse tempo da empresa responder, ajustar, né? Legal, fica fazer até o que documentado, né? Exatamente. O processo. E é o processo. Se a empresa falou, poxa, realmente tem um erro, me desculpe, eu vou ajustar, missão cumprida. Educação feita, segurança do consumidor, tudo certo. Se é uma empresa que não vai ajustar, não ignorou qualquer notificação do mercado, ela sobe de nível continuar, dentro da Brasnutri para a pasta correta lá que vai ser encaixada. Aí a gente notifica a Anvisa e Senacom. Então, esse é o caminho.
A gente não vai fazer auê, não vai para a mídia, não vai fazer um desserviço para o consumidor final, não vai deixar ele desesperado, inseguro em relação ao suplemento alimentar. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Assim, a partir do momento que você pega uma informação tão técnica, né, e disponibiliza isso para o consumidor geral, isso pode ser entendido como uma transparência, porém pode causar uma grande confusão. Porque não é uma informação tão fácil de se falar. Vamos dar um exemplo para a galera entender. Por exemplo, a indústria 123 Nutrition foi pega, né, num problema de rotulagem. Penso que isso é simples, né? Não está correto, mas tem um problema de rotulagem. Se a gente jogasse diretamente na mídia e fizesse um desserviço, um corre-corre desnecessário. Poderia ser de maneira muito mais silenciosa, ética e instrutiva. Exato. Pode ser? Pode ser, claro. É isso. E o consumidor, muitas vezes, ele não vai associar que é a empresa 123 Nutrition. Ele vai achar que o mercado todo está assim. Isso. Né? E não é isso. E aquilo, às vezes, é passível de uma correção muito simples. Né? A empresa, às vezes, errou neste ponto, ela vai lá, ela corrige. Isso não causa nenhum prejuízo ao consumidor. Claro, a gente tem esse crivo também. Né? Se não causa nenhum prejuízo ao consumidor, isso é uma não conformidade menor. Né? Agora, claro, se tem uma matéria estranha ali dentro, tal, obviamente isso daí pode até ser caso de polícia. Exatamente. Né? Como a gente já viu algumas dessas no mercado. E a gente tem esse crivo. Né? A gente vai pelo caminho correto. Então, a gente notifica os órgãos competentes, né? Seja de defesa do consumidor, Senacom, Anvisa, enfim. Todos vai pela via metabólica correta. Exatamente. Não TV, né? E eu falo que até para a própria Anvisa, o que eu tinha o que via desse mercado? Via só o que aparecia na mídia, algo ruim. Então, o que nós começamos a fazer, né, principalmente do ano passado para cá? Chamar a Anvisa para conhecer fábricas, e ano passado nós levamos, né, para conhecer. Foi muito bom a você falar. Suplay em Matão. Foi a primeira vez que o Daniel, na época que foi visitar, viu uma fábrica de barra de proteína, por exemplo. Meu Deus, 2026. E a gente está mostrando para o mercado, para a Anvisa, que assim, são empresas muito sérias. Então, eu de longe vendo o trabalho de vocês do último ano e meio, 2, percebo que vocês conquistaram um respeito bastante importante da Anvisa. Talvez por tudo isso que vocês estão falando, né? Eu acho que nada como as ações e da maneira que vocês se ordenam. Há muito tempo atrás, vocês vão lembrar, um grande nome da agência, mas faz muitos anos, tá? Falou o seguinte: não precisa muito trabalho para vocês mesmos se destroem. Naquela época, outro mercado, outra situação. E agora a gente vê exatamente o polo oposto. Vocês estão bastante coesos, muita ética eu percebo, né? E exemplificando para a agência reguladora o propósito, né? Isso leva um tempo, né? Uhum. Isso leva um tempo. A gente quer ser um braço, um suporte. Imagino que sim. Da Anvisa no mercado. A gente quer autorregulador. Exato, a gente quer ser um suporte para eles. A gente conhece muito deste mercado, né? Eles têm todo o conhecimento técnico lá dentro da agência, são pessoas técnicas muito competentes, mas a gente também tem muito conhecimento do lado de cá. E se a gente unir esse conhecimento, essa vontade de pavimentar um mercado melhor, o consumidor só vai ganhar com isso. Seja na eficiência do suplemento, na segurança, né, na tranquilidade de consumir. Eu ia te perguntar, queria saber o que vocês acham. Nós temos quase 3.000 marcas de suplementos nesse país, né? 2.800 e tralalá. E subindo. Vocês acham que com tudo isso que vai acontecer, já está acontecendo, uma questão de tempo agora, dos lançamentos, da maneira que os produtos vão ser lançados e as inovações, vocês acham que a tendência é dar uma emagrecida nesse número de marcas por força maior? Esse número estava inflado demais, realmente, por alguns desmandos. Novamente, eu estou querendo que o Tito faça previsões, né? Mas... Essa está um pouco mais fácil. Mas você acha que isso vai emagrecer um pouquinho? Quanto mais vai regulando, né? Vai ficando um pouquinho mais estreito esse corredor? Qual a tua opinião?
Eu acredito que a regulação ela funciona muito bem para aumentar a qualidade daquele que já faz, que já segue a legislação. O bem intencionado. O bem intencionado, que é o caso da Brasnutri, das empresas que estão dentro da Brasnutri, todas você percebe, você vê pelos produtos, pelas ações que sim, estamos todos bem intencionados e vamos aumentar essa régua, né? Temos essa intenção. Se o mal intencionado, ele vai depender muito da ação após, porque senão você só vai criar uma discrepância entre quem faz certo e quem não liga para a legislação. E se você criar uma discrepância e não tiver um ato fiscalizatório muito eficiente, e dessas 2.800 marcas, vamos imaginar que 1% não está fazendo correto lá, daria 28, 30 marcas não estão, a tendência delas é se tornarem mais competitivas em relação a nós se não tiver uma fiscalização eficiente. Porque o nosso custo de produção, conforme você aumenta a régua da qualidade, é natural que o custo de produção aumente. O sarrafo ele muda de posição. Ele muda de posição, Tá. exatamente. Então você vai precisar de mais força para pular mais alto. Exato. Né? Só que quem está passando por baixo do sarrafo não está fazendo força nenhuma. Se não tiver um juiz que vai impedir a passagem por baixo do sarrafo, aumentar o sarrafo não adianta nada. Né? Então eu vejo que tudo vai depender, respondendo objetivamente a pergunta, tudo vai depender do ato fiscalizatório posterior. Se ele for eficiente, eu acho que o consumidor vai ganhar muito, a indústria vai ganhar muito. E vai sim peneirar quem não está a fim de fazer correto, que é o ideal. Agora, se não acontecer nada disso, essa fiscalização não vier de forma eficiente, não tirar, não expurgar esses caras do mercado... Acho que o Tito colocou, entendi agora perfeitamente. Uma coisa que nós caminhamos até aqui, um esforço danado aí para a Brasnutri, todos os associados e colaboradores. Muito bem. Aí o Tito está me alertando o seguinte, Kim, na hora que a gente levantar a cortina, né, vamos ver o que vai acontecer. Né? Depende do que for acontecer, né? Porque aí muda o jogo. Né? Então agora é um momento de aguardar, abrindo a cortina, o que vai acontecer. Exato. Do nosso lado... Ação e reação. Do nosso lado da Brasnutri, a gente está muito empenhado em auxiliar no que a gente puder a Anvisa e encontrar quem são esses que estão querendo passar por baixo do sarrafo. E a gente vai apontar, obviamente. É o que a gente já vem fazendo com o próprio comitê de monitoramento. Exato. Então a gente já está aqui. E o próprio Tito está lá sempre que possível também, né, Tito, falando sobre essas questões. E a Anvisa ela sabe que tem. E quando a gente fala, né, de falsificações e empresas erradas, não é só no mercado de suplemento alimentar, em todos eles têm. E a Anvisa sabe disso, né? Mas o ponto é como que a gente vai construir isso, e hoje a Anvisa sabe, entende que a Brasnutri está desse lado, né? Os associados, a gente quer fazer realmente chegar, a régua é alta, ótimo, então vamos juntos nessa para tentar minimizar quem não está fazendo quem não está fazendo certo. Você que não gosta vai de ter. passar debaixo do sarrafo, pense bem, se associe à Brasnutri para que você se capitalize de informação, assessoria, para que você passe acima do sarrafo, como o professor Tito explicou. Agora, eu tenho um outro recado para vocês. Acho que a Aline participou do nosso último bate-papo lá com o pessoal da Anvisa e tal. Foi bem bacana o nosso papo. Acompanhe lá no nosso canal, você que não viu. Com a doutora Daniela, com a Priscila, a menina que esteve lá conosco, e falamos um pouquinho sobre a legislação, tudo que ia acontecer e tal. Está lá no nosso canal, dê uma olhada. E de novo eu vou defender a categoria de lojistas. Não tem nada a ver com a Brasnutri, mas é só fazer aqui um ponto para vocês, que eu não acho, falei para a Aline, falei para a doutora Daniela, eu não acho que o varejo deveria ficar de fora. Peça fundamental, o entendimento a par e passo do que a Brasnutri está fazendo. Afinal de contas, tudo que vocês fabricam vai passar por aqui de alguma forma. Então, o varejo não pode ficar órfão das informações. Claro que não é uma atribuição da Brasnutri, eu sei disso. A gente tem que fazer a quatro mãos para que essa informação possa chegar, para que esse lojista possa ter uma boa curadoria
de marcas que vão entrar na loja dele, né? Para que ele não fique desesperado achando que a situação é só preço, para que ele não se desespere com os múltiplos canais que surgiram, achando que o mercado vai acabar, que a loja física vai fechar e assim por diante. Nada disso é uma verdade absoluta. Claro que tem muitas coisas para a gente fazer, né? E se movimentar, mas só para fazer aqui uma pontuação, que é importante que o varejo, junto com a Brasnutra de alguma maneira, que muito em breve vocês devem saber, possam se ajudar junto com a mãe ali, Anvisa também. Só assim vai ser possível. E vou além, junto com os profissionais da área da saúde, os profissionais da nutrição, os profissionais da educação física, porque é o nosso ecossistema, está tudo interligado. Né? Não é uma atribuição da Brasnutra, mas é só um comentário. Mas eu acho que a Brasnutra é bastante responsável por isso e eu gostaria cada vez mais de poder ajudar e junto, né, da associação a gente levar informação, porque orientar, dentro do né? Comitê de Comunicação e Marketing é a comunicação, Isso. a orientação, o que realmente é correto se falar de suplemento alimentar, porque cada um pode falar, né, o que quiser, mas e um dos objetivos da Brasnutra é que o consumidor final, o nutricionista, o médico, quando ele entrar no website da Brasnutra, sabe que ali é uma informação científica, é uma informação que está de acordo com os órgãos regulatórios. Ninguém fala nada de suplementação alimentar de uma forma empírica. Então, quer conhecer as leis, quer saber o que... A Brasnutra ela tem esse papel também de poder orientar. E até complementando o que a gente estava conversando sobre a própria Anvisa, de conhecer um pouco mais esse nosso mercado, né? Na prática, ao vivo, nós levamos... Que você proporcionou e vai proporcionar agora, daqui uns dias, mais essa experiência, fora a visita, fora... Então, levamos para o Arnold, né? Sim. Uma feira, né? Uma grande feira ali de nutrição esportiva. E agora estamos convidando novamente e levando, teremos aí um novo... Teremos um painel, pessoal, lá na Natural Tech, onde nós vamos levar para o palco a doutora Daniela, vamos levar empresários para que a gente, perguntas e respostas lá, para a gente realmente abrir a cortina lá, descortinar tudo isso, para discutir exatamente o que a gente está falando aqui de uma maneira, sabendo a opinião do empresário, da Anvisa, de maneira bem democrática, bem aberta. E de mostrar para a própria Anvisa como as empresas são muito profissionalizadas, são estruturadas, então não é aquilo que a mídia muitas vezes mostra, que é fundinho esse de recorte, quintal, garagem, um verniz coisas ruins. Tem, obviamente tem, como qualquer setor, mas... É a minoria. É a minoria. É a minoria. O que a gente tem são estandes muito bonitos, trazendo informação correta para o consumidor. A gente, né, todo o ecossistema está nessas feiras, vendo. E é isso, a gente vai trabalhar para que a Anvisa também veja esse outro lado, que é a grande maioria, o que a gente vem realmente trabalhando. Pessoal, vocês que não conhecem essa belíssima mulher que chama-se Aline, que está aqui na frente, ela é guerreira da Brasnutra num nível... Né? Muito. Ela é fantástica no que ela faz. Ela é muito cerebral, muito contundente, profissional até o último grau, né? Só quando ela me liga tarde à noite para já falar de trabalho, eu já não gosto. Mas ela... A gente fala mais de manhã, viu? Tipo 6 da manhã. É verdade. Tá todo mundo acordado já, né? Ô, Tito, o que você... dentro desse seu universo já... Quanto tempo no ramo, então? 20 anos. 20 anos, né? O que você hoje, com toda essa bagagem, toda essa jornada, o que você poderia me dizer que você não tolera numa indústria? Quando você chega numa indústria, quietinho, imagina o Tito lá entrando na sua indústria. O que você fala, isso eu não tolero? Vou te ajudar. Por exemplo, limpeza, fluxo. Ajuda aí, Aline. Limpeza, fluxo... Desperdício. Como? Desperdício. A energia ali dos funcionários, o propósito, a falta de propósito. O que será que o Tito não tolera? Pô, Kim. Essa foi dura, Essa é difícil, Você vê que deve ser um monte de coisa que ele não tolera. Ele está tentando elencar uma. Eu estou tentando compilar aqui. Acho que assim, dentro das indústrias a gente tem algumas
tem até norma para isso, que você tem alguns critérios para seguir. Isso você pode fazer uma auditoria, enfim. Já participei de várias, né? A nossa indústria é sempre auditada. Eu acho que o pior que pode ter assim, é igual um carro, né? Quando ele é parado numa blitz, né? Sempre pode ter uma coisinha ou Sim. outra que ali está fora do lugar, que tem que ter um ajuste. Isso é muito comum, quem trabalha com indústria sabe disso, né? Não vai ter sempre 100% Check. da Não vai check, tá. não vai estar. Mas eu acho que o pior é quando a empresa, o empresário, não está afim de corrigir. Tá? Porque o problema existe e ele tem que ser tratado, né? É claro que tem alguns que são inadmissíveis e aí isso daí fecha a empresa, porque isso daqui não pode ir para o consumidor desta forma. Mas eu estou falando aqui de um conceito talvez mais generalista, onde assim, o que eu vejo é muitos que não fazem da maneira correta e eles não estão afim de fazer da maneira correta. E eu acho que isso é o que me deixa mais... Assim, A falta de vontade. Bom, mas você falou bem, né? Porque se eu não tenho, então todo o resto não vai acontecer. Não Então vai o acontecer. pior que pode acontecer é o não querer. Né? E não querer, exatamente. Porque se você está afim de fazer um produto bom, de qualidade, tá com esse propósito de levar para o consumidor algo que vai ajudar na vida dele, na rotina dele ali, ok, você vai trabalhar para isso. E aí você vai ajustar tudo o que precisar ajustar. Você vai trabalhar nesse sentido. Agora, se você está querendo fazer de qualquer jeito, seu propósito está em outro lugar, que não seja na qualidade, no Puro consumidor, financeiro, ou o que puro for, financeiro, então, qualquer coisa desse tipo, aí isso me deixa bem chateado. Não chame o Tito na sua indústria se você não quer. Fala, Aline, e você? Bom, eu vejo como... Torcendo que você fizesse essa pergunta para mim. Mas, no meu caso, de ver quanto associação, vem empresas que não querem fazer dessa forma correta, né? É o primeiro filtro já, É o né? primeiro. Você fala, poxa... E eu tenho um exemplo de não vou citar nomes, mas nós tivemos um caso, né, de uma empresa que nós notificamos. A empresa estava agindo de uma super boa fé, mas realmente na comunicação ousou um pouquinho demais. E quando ela recebeu a notificação, ela falou, poxa vida, realmente, já tirei. E teve uma proatividade de mandar um e-mail para mim dizendo, como que eu faço para me associar? Eu quero estar deste lado. Que bom que você me apontou, né? E foi isso. Se fosse assim, né? Sim. Poxa. E hoje é um associado Brasnutri, porque quer estar nesse mundo, quer estar do lado correto, do lado de fazer a coisa certa, de fazer. E eu falo, é muito importante a gente trabalhar com segurança, né? Que é o grande da Anvisa, a segurança alimentar. A gente, como associação e olhando a indústria, inovação junto com a segurança. Não pode estar apartado. Não pode estar Você sabe, apartado e a gente tem que trazer um equilíbrio desses dois. Você falou Então, bem, é importantíssima essa questão. Tem muitos concorrentes que me acionam direto, né? Perguntando em respeito... Tirar dúvidas, é natural, né? Até pela minha formação mais técnica, ter um conhecimento na indústria. E eu fico muito feliz com isso, cara. Quando o concorrente me liga e fala, tô com uma dúvida aqui, porque assim, tá acontecendo isso, eu tô com um problema. Né? Você já passou por isso? Como que soluciona isso? Cara, é isso. Assim, no final do dia, se todo mundo se ajudar, quem ganha é o consumidor. Né? Eu sou prova viva disso, porque às vezes vem por mim, né? O associado pergunta para mim para ver se pode. Às vezes vai direto e acho ótimo também. Mas isso acontece sim. Olha só, pessoal. E essa é a questão da união que eu nunca imaginei. Não, isso realmente... A Brasnutra é esse ecossistema também. Você que tem uma indústria, de segunda a domingo, se quiser ligar para o Tito, pode ligar, feriado, até meia-noite e meia, ele atende já com... Se você quer saber de regulatórios, diz que Se você... Vou colocar uma IA que responde automático. E o que é mais lindo é que ele responde. E responde de uma forma Por isso que eu falo. perfeita. A quantidade de GABA e de teanina que ele está tomando é boçal, né? É o jeito dele, Não, né? metabolismo ótimo. Estava me falando que nem cafeína pode tomar muito. Então. Ele é sensível. Ficou muito acelerado. Né? Muito acelerado. Eu tomo café, mas só de manhã. Só umas 45, 50 miligramas já é Exato, suficiente para você, já bateu, já deu. Já. Até o dia. Eu passo o dia todo bem.
E você chegou a fazer o teste genético e você viu que você tem essa situação? Eu fiz, ainda não saiu o resultado. O meu deu. Deu? Você tem? Eu até vou entrevistar as meninas da biogenética esses dias, que eu já entrevistei algumas vezes. Eu quero fazer. E deu para mim. Deu. Você tem metabolização lenta? Puxa. Então você também não se dá muito bem. Mas eu finjo que não está acontecendo e uso. Entendeu? Eu silencio o gene. Boa, me ensina isso daí, tô precisando. Qual a expectativa da Natural Tech que ocorre agora dias 10, 11, 12, 13, lá no IMB, né? Não lembro que edição é essa, mas são muitas, né? E aí, qual é a expectativa? A gente tem bastante trabalho, a indústria também, a gente impacta, puxa vida, em 4 dias ali muitos consumidores, muitos lojistas, né? Então é um grande momento no nosso mercado agora, né? Vocês estão com essa expectativa, imagino que alta também, né? Sim, a gente começa até antes, na segunda-feira, a gente já tem um seminário junto com a Apex Brasil, então com os associados e não associados que querem exportar, né, suplemento alimentar. Então a gente já vem com essa agenda cheia a semana inteira, tem visita a fábricas também. E na Natural Tech, junto, né, no dia 11, o nosso painel, junto com a Anvisa, Priscila Menino, que é advogada sanitarista. Muito né? competente. A Mariane da Suplay, o Felipe Bragança da Integral Médica e a Aline Guetter como... Aline e o Marcelo Kim. Nós, né? Nós lá juntos de novo, falando, abordando todos esses temas muito... Eu acho que é assim que a gente constrói, né, Tito? Eu acho que... não é piegas falar, acho que todo mundo fazendo a sua parte, cada um levando o seu tijolinho, não achando que nem o Tito brincou aí do passar debaixo do sarrafo. Dá para deitar a cabeça no travesseiro. Quantas vezes, pessoal, você é lojista, você é amigo da indústria, quantos domingos a gente fibrilava na cama tendo que usar o desfibrilador com aquelas matérias no Fantástico e você tem que correr para a tua indústria. Pô, você não fez nada. E aí quando sai a matéria, você sai correndo. Então assim, não dá mais, né? Não dá mais. A gente tem que se regular. É um mercado profissional. Né? O mercado já é um mercado de verdade. Com certeza. O mercado já há algum tempo, né, Tito? Logo no início do ano, o Fantástico foi falar de proteínas. E chamou a Brasnutri como voz desse setor. Então, assim, já foi lindo, porque realmente... Eu falo, já somos a referência, né? A Brasnutri é a referência desse mercado, a voz do mercado de suplementação alimentar para pessoas saudáveis. Então, para o jornalista, para esse mercado, para os associados às indústrias, né? E também para a gente é nativo da indústria de suplemento, né? A gente verdade. Não é uma associação derivada de outra que também tem outro interesse em outro tipo de mercado. Não. Não que uma empresa que tenha outro tipo de linha de produtos não possa se associar, mas a gente genuinamente é do mercado de suplemento alimentar. E esse vai ser o nosso único interesse. Sanguíneo. Como eu faço para me associar, Aline? Eu assisti essa entrevista, já ouvi falar na Brasnutri. Eu estou maduro o suficiente... Então, para seguir esse caminho, vocês têm toda a razão. Aonde eu entro? Com quem que eu falo? Qual é o meu primeiro passo? Bom, mandar uma mensagem para a gente, seja nas redes sociais, né, no Instagram, ou mesmo no próprio website, tem lá o contato e vai ter a resposta. E ali começa uma sequência de etapas para que eu possa, então, participar da primeira reunião ou da próxima reunião. Tem uma ficha de filiação, a empresa conhece um pouco mais sobre o nosso manifesto, a missão... entende também já valores, porque é uma associação muito democrática, é de acordo com o faturamento da empresa. Bom você ter falado. Então, não é um valor que assim, não empresas valor pequenas, fixo, né? Então, não consigam fazer o pagamento. Então, você tem... Eu fabrico cookies proteicos e palhetas mexicanas proteicas. Eu vou pagar a mesma coisa que o Tito? Não. Pronto, só para esclarecer. Não. É acessível, tá? É bastante acessível. É tailor-made ali. Exato. E assim, tem uma parte documental, né, que a gente exige na entrada. Sim, imagino que então eu tenho que entregar os meus documentos para que você me dê uma devolutiva, mais para cá, mais para lá. Né? Exato, nada confidencial, né? Não tem ainda nenhum arquivo, não é que a gente pede nada confidencial, são arquivos ali documentos que atestam que você é um CNPJ constituído, que tem alvará sanitário.
Exatamente. Exatamente. São os documentos básicos, né? E aí depois tem o nosso código de ética, né? Que também ali a gente formulou recentemente. Então ali tem o estatuto, tem todas as regras de funcionamento, né? Quando tiver algum conflito interno, como que ele se resolve, também ali tem... Já está previsto. Já está previsto. Então, ele está muito bem estruturado e organizado nessa parte. Eu faço uma apresentação também com o associado, mostrando os serviços que ele tem, né, uma vez que ele é associado do Brasnutri, então todos os benefícios, o trabalho que a gente vem fazendo, né, seja em todas essas frentes que nós conversamos aqui, e se tiver de acordo, né, da parte do associado, né, do novo associado e da parte da associação, é um bom casamento. Claro. E a gente segue esse trabalho. Caminhando para o final, eu quero que o Tito comente um pouquinho como está o grupo Suplay. Quem gosta de todos os produtos do grupo, acompanha todas as mídias em relação a produtos, tudo que eles fazem desde lá de trás. Conta alguma coisa que é secreta, vai. O que a gente pode esperar, sei lá, para uma Natural Tech até o final do ano? Produtos novos virão. Aliás, vocês não param de lançar, mas de qualquer maneira, o que você pode contar para o amante dos vossos produtos? Sim, assim, produtos, cara, a gente agora na última Arnold a gente lançou quase 40 produtos novos. Então, é realmente um ano bem atípico de lançamento, né? Isso não um ponto positivo, né? A gente acabou de lançar uma nova marca dentro do grupo, porque hoje o grupo ele é constituído de 3 marcas, né? Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut. Sim. E há um mês atrás a gente lançou a nossa 4ª marca, que é a Snack That. Sim, eu vi. Fantástico. É salgadinho proteico. Ele não tem gordura trans, ele não é frito, ele não tem lupa de sódio. Ele não tem lupa de... Pessoal, entenderam, né? A lupa de sódio é aquela exigência que é carregada de sódio ali, avisar o consumidor. Então ele também não tem a lupa. Não tem lupa de sódio. E para cada pacotinho ali de salgadinho, de 40 gramas, tem 10 gramas de proteína. Então 25%. E tem uma explosão de sabor, não é? Uma explosão de Cada sabor. hora você sente um sabor de um dos ingredientes. Eu achei fantástico. Foi muito bacana. Esse sabor que ela está comentando é o sabor de hambúrguer que a gente lançou. Ô, Aline. Muito bom. E quando você... ele tem uma questão dentro do aroma... Sensorial ali. Que ele vai soltando alguns aromas de partes do hambúrguer. Então, conforme você vai comendo, você sente o alface, você sente o hambúrguer, você sente o pão. E você vai sentindo cada um em um momento. Assim. Louco, né? É como uma sensação mesmo de comer. É uma tecnologia de aroma, né? Sim. Que a gente desenvolveu. O fornecedor trouxe essa tecnologia para a gente aplicou, ficou muito bom. Então, esse foi a nossa última marca, muito né? Legal. Que a gente lançou. Tem muitos lançamentos ainda para acontecer. Tá? A gente está em desenvolvimento de uma linha... na verdade, alguns produtos, né, que no futuro até talvez pode virar uma linha, mas alguns produtos voltados para o GLP-1. Ah, sim, fantástico. Isso daí daria um podcast só para isso. Né? É fantástico. Assim, produtos com fibras. Eu vejo que eu estou apostando num produto de meal replacement. Lembra que tinha muito antigamente? Sim, claro. Então, eu estou apostando que essa onda de GLP-1 pode trazer esse produto de volta. Tito, você está certíssimo, porque o meal replacement, para essa situação, eu penso nisso constantemente também, ele cai como uma luva, é uma ferramenta gerencial do usuário das incretinas. É perfeito esse produto. Talvez apostando. Não daquele modelo com muita goma. Não. Você já entendeu? Já passou. Não é isso, mas é a ideia do meal replacement. Exatamente. Legal. Então, assim, tem bastante... Já dei spoiler aqui, esse foi bom, hein? Esse foi bom. Tem bastante coisa aí para vir. Uma boa previsão. Você vê como o mercado se redesenha, né? A todo momento. A gente acha que ele já está saturado, ou não sei o quê. Mas você vê... E eu acho que é o grande... A inovação é o que move esse mercado. Então, traz inovação de várias formas. Quando eu vejo o mercado muito tranquilo, eu sempre fico preocupado. Exatamente. Não, você fala assim, vai vir algum barulho muito grande daqui a pouco. É que nem um tsunami, né? Tem aquela ressaca, volta... de repente... Mas volta com uma onda grande. Volta com uma onda grande. Exato. Porque assim, a nossa bandeira, ela não tem volta, é uma bandeira de saúde. Não tem, eu falei isso hoje também, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta.
Então, esse mercado ele só vai para frente. Não tem como. Porque não há justificativa técnica, científica, nem mercadológica para ter uma retração em anos. Então, eu acredito demais nisso. Dona Aline, faça suas considerações finais nos nossos trabalhos profícuos aqui da Brasnutri Natural Tech, capitaneado pelo nosso professor Tito do Grupo Suplay. Faça aí as suas, depois eu passo por Tito e ele fecha. Bom, foi uma grande aula aqui de regulatório, eu aprendo sempre muito. Opa. E eu acho que fazendo toda essa linha do tempo, né, olhando para trás, o que era o mercado. Quem vai lembrar, a gente falou de várias coisas antigas aqui, lembra que era barra de cereal? Isso mudou para barra de proteína, e o quanto a informação vem trazendo, chegando cada vez mais para o consumidor, e o ponto aqui importante da gente sempre ter a segurança, a inovação e informação adequada, correta, para que isso chegue para o consumidor, né? E a indústria tem esse grande papel, e a associação, junto disso, né, lado a lado com a Anvisa, para a gente pavimentar essa estrada da melhor forma, né, com educação, com informação correta e produtos saudáveis. Porque o que é o suplemento alimentar? Ele é algo, é uma ferramenta, eu como nutricionista falo, é uma ferramenta importantíssima de trabalho do profissional de saúde. Então, não adianta, como a gente estava falando, prescrever caneta sem prescrever o suplemento alimentar. Então, o quanto a gente está falando aqui é um mercado de saudabilidade, de longevidade. Então, temos um papel muito importante. Enquanto indústria, varejo, associação, para o consumidor, juntos. O que eu fico contente com a Brasnutri, vi desde o começo, vulgarmente falando, a Brasnutri está falando para todos vocês. A cozinha está aberta para visitação. Venha nos conhecer. É essa a história. Porque a gente quer o mercado correto, sólido, seguro. Exatamente, porque como o Tito falou, não volta atrás. Então, é daqui para frente. E como que a gente vai trabalhar todo mundo de uma forma correta daqui para frente, né? Já há bastante tempo, mas para não ter margens, né? Sim. Para não ter dúvida sobre o propósito e tal. Exatamente. Professor, faça suas considerações e feche os trabalhos. Então, gostaria de agradecer, primeiro, a oportunidade da gente falar um pouco mais sobre a Brasnutri. Acho que é muito importante esse trabalho que a Brasnutri vem desenvolvendo. O mercado carecia de representatividade para o setor de suplemento, né? De pessoas que dão a cara para aparecer e falar sobre suplemento, né? Das questões técnicas também, de serem abordadas com a profundidade devida. A gente vê muita gente falando nas redes sociais de temas extremamente complexos e de uma forma leviana. Exato. Isso é muito ruim. Isso mais causa desinformação do que informação. Exato. Então, acho que a gente aqui está nesse papel de levar uma informação de qualidade, de fazer essa união do setor, de criar esses próximos anos, tanto do ponto de vista regulatório, de ajudar nas regulamentações, quanto também de auxiliar as indústrias por andar neste caminho. Porque muitas das vezes as indústrias têm dúvidas de como fazer aquilo. Sim, né? É muito natural. Sim. Então, a gente como Brasnutri também tem esse papel, e que bom que você está dando essa oportunidade da gente expor isso aqui. Acho que o seu trabalho aqui é um trabalho muito louvável, porque são poucos hoje que abrem esse espaço para falar com uma certa profundidade de temas que são relevantes, né? Não só para as indústrias, mas para a sociedade como um todo, para a sociedade, saúde pública, inclusive. E gerar essas discussões, né? Isso é muito importante. Cada discussão dessa, com certeza, muita gente que vê sai com uma nova visão em relação a suplemento, em relação à indústria. Então, acho que esse é o... Com mais clareza, né? Acho que esse é o agradecimento que eu gostaria de fazer para você. Obrigado, Tito. É isso. É isso aí, pessoal. Mais aqui um programa capitaneado pela Francal Natural Tech e a Brasnutri. Trouxemos aqui a Aline e o Tito. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva lá, compartilhe, dê um like, é muito importante. E você que não me segue, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Aquela câmera do meio lá, Aline, vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.